hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é o fim do padrão ouro, que aconteceu exatamente no dia 15 de agosto de 1971. E comigo tenho aqui o meu querido amigo e sócio, Roberto Leal, para falarmos sobre isso. Obrigado, Roberto, por estar aqui comigo. Kátia, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer. É um assunto bastante interessante, eu acho que as pessoas não fazem ideia de como reflete na nossa vida. Obrigado. Para começar este vídeo, acho que é importante nós falarmos sobre o que era o dólar até então, até 1971, entender um pouco a história e entender um pouco a sua evolução nas décadas antes. Porque isso explica depois também o que era o padrão ouro e o porquê que foi quebrado esse padrão em 1971. Antigamente as pessoas tinham ouro em casa e trocavam ouro pelas suas compras, usavam ouro como moeda. Mas era muito difícil usar o ouro por questões de visibilidade, por questões de transporte. E então começou a haver os bancos e começaram a haver troca de ouro por alguns documentos, algumas folhas que diziam que aquele ouro que estava depositado nos cofres dos bancos valiam aquele dinheiro. A partir de 1913, houve então o lançamento do FED, em que passou a começar a haver emissão de dólar lastreados em ouro. Eram títulos de dívida, né? Eram títulos de ouro, né? Desculpa ter te títulos de ouro. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve uma ordem dos Estados Unidos em que disseram que a partir daquele momento era necessário haver apenas 40% do ouro nos seus cofres para a emissão de dólar. E isso foi algo que desencadeou muito consumo nos Estados Unidos. Não é de estranhar que houve os loucos anos 20 nos Estados Unidos, porque como houve redução do lastro do dólar, lastro do ouro pelo dólar, houve possibilidade de imprimir mais dólares. Então havia mais dinheiro a circular. E quando existe mais dinheiro a circular, existe mais consumo, existe mais produção. Então os anos 20, que são conhecidos os loucos anos 20, toda a gente consumia muito, toda a gente gastava como se não houvesse amanhã. Havia muito dinheiro a circular e isso acontecia em produtos, mas também acontecia na bolsa de valores. Toda a gente estava a começar a investir e investiam a pensar no curto prazo, porque como havia muito dinheiro a entrar em bolsa, as ações estavam a subir muito. Toda a gente fazia especulação na bolsa. Também nesses anos 20 houve um grande aumento da produção. Como toda a gente consumia muito, toda a gente produzia muito para dar resposta a esse consumo. No entanto, os salários da população não acompanhou a produção. Então, isso estava a afetar a questão entre a produção e o quanto era possível consumir, porque ao longo dos tempos, ao longo dos anos, houve essa degradação. E houve essa questão de até que ponto é que a produção vai e o consumo vai conseguir acompanhar. E foi ali, nos anos 29, que houve essa ruptura, em que a produção era muita e a população não estava a conseguir acompanhar no seu consumo. E havia aí alguma desconfiança e então foi em outubro de 1929 que houve o grande crash da Bolsa, que depois deu origem à Grande Depressão. Houve então essa quebra da Bolsa, houve esse estouro dessa bolha. Face a tudo isto, os Estados Unidos precisavam novamente de injetar dinheiro na economia para ver se ali no início das décadas de 30 a economia não entrava nessa tal grande depressão em que já estava e os Estados Unidos queriam retomar aí o crescimento. O que é que eles fizeram? O que eles fizeram foi, ok, então precisamos voltar a pôr dinheiro na economia e para pôr dinheiro na economia precisamos então de ouro. Então, em 1933, o governo dos Estados Unidos emite uma lei em que obriga a todas as pessoas a entregarem o ouro que têm em casa. Foi aí a lei do confisco do ouro. As pessoas que não entregassem o ouro ou os papéis de ouro que tivessem em casa podiam ser presas ou ser sujeitas a grandes multas. Por cada onça de ouro, que são equivalentes a aproximadamente 31 gramas de ouro, os Estados Unidos pagavam $20 a cada pessoa.
E então houve um grande confisco de ouro, e o confisco foi tão grande que foi necessário construir o grande Fort Knox, que aparece tantas vezes aí em vídeos, em séries, em filmes, que é um grande cofre para armazenar o ouro que foi confiscado em 1933. No ano seguinte, em 1934, o governo dos Estados Unidos fez uma grande jogada, que foi, então, em 33 eles confiscaram o ouro pagando $20 por cada onça de ouro, e em 34 eles disseram, a partir deste momento, cada onça de ouro vale $35. Isto permitiu com que eles ganhassem uma folga de cerca de $15 por cada onça. E então houve novamente grande impressão de dinheiro. Isto tudo são formas que o governo dos Estados Unidos arranjou para conseguir aumentar de forma artificial a sua base monetária. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial e ao longo da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos conseguiram tornar-se efetivamente um grande fornecedor e produtor de produtos. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneciam para a Europa, para os seus aliados, vários produtos. E com isto conseguiu também impor-se como um grande produtor e uma grande nação face aos outros países que estavam envolvidos também na guerra. E foi assim que, colocando o dólar como grande moeda, em 1944 houve um encontro na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em que 45 líderes de países se reuniram e decidiram que, a partir daquele momento, o dólar seria moeda de circulação, a base monetária para o resto do mundo. Decidiram também que, então, para cada onça de ouro, seria o valor equivalente a $35. A partir daquele momento ficou definido para todo o mundo que o dólar seria então a moeda de circulação mundial e que teria sim um lastro em ouro com equivalência de uma onça, $35. E isso fez com que vários países trocassem então o seu ouro por dólar, já queriam comercializar em dólar, não é? Então vários países entregaram o seu ouro também aos Estados Unidos. No entanto, foram passando várias décadas, isto é que chegamos ali aos anos 60, início dos anos 70, e o que é que vivíamos no mundo? Vivíamos uma guerra fria, vivíamos a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam envolvidos aí na guerra do Vietnã, muito envolvidos, com dificuldades, e houve também a corrida ao espaço, em que os Estados Unidos também, e consequência também da Guerra Fria, houve essa corrida ao espaço em que os Estados Unidos também teve que gastar muito dinheiro. Então ali, no ano de 1970, 71, os Estados Unidos estavam com sérias dificuldades. Nesses anos, os Estados Unidos começaram a imprimir dinheiro. E os seus parceiros, nomeadamente a Alemanha Ocidental e a França, começaram a duvidar até que ponto é que a impressão de dólares mantinha o lastro dos $35 por onça de ouro. E o que é que a França e a Alemanha fizeram? Começaram a querer trocar os seus dólares por ouro para garantir que tinham aquela reserva. A verdade é que toda essa impressão de dinheiro que os Estados Unidos estava a fazer realmente não tinha totalmente esse lastro. Então foi que aconteceu, Huberto, né? No dia 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, em vigor, na altura, que era o presidente Nixon, foi ao telejornal, né, às notícias, e anunciou que, provisoriamente, a partir daquele momento, o dólar deixava de ter lastro em ouro. E esse é um provisoriamente que dá até hoje, porque esse lastro nunca mais voltou. A partir daquele dia, 15 de agosto de 1971, o dólar deixou de ter lastro em ouro e passou a ser lastreado pura e simplesmente na confiança do governo. Perfeito, perfeito. Obrigado aí pela aula. E realmente, dali para frente, o que aconteceu? Ele inaugurou uma era em que a moeda fiduciária nascia. Fiduciária significa que você tem que exatamente acreditar na confiança, acreditar de que o governo vai ter a base da economia. Ou seja, na prática
a gente confiar naquilo que os políticos e tomadores de decisões, uma meia dúzia de, como diz o pessoal, de iluminados, vão tomar as melhores decisões do mundo. Ele inaugurou isso e, obviamente, isso passou a ser lei ou passou a ser utilizado em todos os países do mundo, dali para frente. Você não tinha mais a necessidade de ter nada lastreando, exceto a confiança no governo. E alguns países os países de primeiro mundo, os países um pouco mais responsáveis, tinham ali uma emissão, uma taxa de emissão um pouco mais controlada em termos de emissão de moeda para manter os preços mais ou menos, né, a inflação sob controle. Países já menos responsáveis faziam impressões absurdas de dinheiro. Então, essas impressões absurdas de dinheiro traziam diretamente aí a hiperinflação. Ou seja, a quantidade de dinheiro na sociedade é tão grande que os preços todos, o dinheiro não vale mais nada. O valor do dinheiro é pequeno e as coisas começam a encarecer de forma progressiva, né, em efeito cascata. O Brasil passou por isso, foi um dos maiores aí, exemplos de hiperinflação nos anos 80, mas vários outros países chegaram, a economia colapsou e a hiperinflação acabou com isso. Ou seja, de 71 para frente, a gente viu que a emissão descontrolada, sem lastro, simplesmente pelo desejo de você precisar pagar contas do governo, causou problemas graves na economia, causou miséria no mundo, né? Causou uma diferença entre pobres e ricos muito maior. Então, acabou se mostrando aí um remédio que está até hoje e ele simplesmente não tem efeito como era o desejado. E os que pagam realmente são os mais pobres. Huberto, pegando exatamente nisso que tu disseste, eu trago aqui alguns gráficos, nomeadamente este gráfico que mostra o supply do dólar. Verificamos aqui que ele efetivamente vinha subindo ligeiramente, muito ligeiramente, até que à década dos 70, e a partir da década de 70, 80 e 90, o supply, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível em dólar no mercado tem vindo a subir de forma absurda. E vemos aqui, então, também esta impressão que houve agora no ano 2020, 2021, que foi muito forte e muito exagerada. Tenho aqui também os dados do índice do preço ao consumidor, que na verdade é a inflação. Temos os preços de alguns produtos, uma cesta de preços de alguns produtos, que, como é possível ver neste gráfico, subiu tremendamente ao longo das últimas décadas. E estamos a ver aqui, nestes últimos anos, como está a subir também. Por último, queria trazer também aqui estes dados, que são os dados da percentagem da dívida pública por percentagem do PIB nos Estados Unidos. É possível ver como atualmente os Estados Unidos estão aí com 137% do PIB em dívida. Ou seja, é um grande risco também para a economia, o que está a acontecer atualmente, que é uma maior potência, ou uma das maiores potências económicas do mundo, está com uma sobredívida de 137% do seu PIB. O que é que isto significa? Significa que se os Estados Unidos trabalhassem durante um ano inteiro para trabalhar, não é? Todas as riquezas produzidas durante um ano nos Estados Unidos não pagavam a dívida existente, não é? Portanto, temos aí 137%. Então, isso é de alarmar também e pode trazer aí questões muito complicadas para a economia nos próximos anos. Então, depois de 1971, com essa impressão descontrolada de dinheiro, os argumentos utilizados para fazer impressão infinita de dinheiro, à medida que eles acham necessário, são os mais variados, principalmente quando estão relacionados a guerras ou exatamente pandemias ou problemas no sentido, ou simplesmente para pagar a própria dívida, né? Pagar a máquina estatal para fazer ela funcionar. Então, uma vez que essa porteira estava aberta, estava liberada, entre aspas, ali, né? Você fazer impressão à vontade de dinheiro à medida que achar necessário, de 71 para frente, aqui, esse gráfico aqui eu quero mostrar, que ele por exemplo, o crescimento da produtividade e os salários. O que estava acontecendo com relação aos salários? De 1971, muito dinheiro no mercado, funcionando, produtividade a 1000, mas o nível de salário cresceu muito menos do que a produção americana, por exemplo. Tá? E aqui também a gente tem
alguns gráficos aqui interessantes, dizendo, olha, aqui em vermelho estão o nível de rendimentos ou de ganhos, né, dos trabalhadores em geral, tá? E o nível per capita, que acaba aumentando, não graças ao trabalhador normal, mas sim graças a essa diferença entre os ganhos muito maiores para uma parcela, para os 10% mais ricos, continuam ficando cada vez mais ricos, e os mais pobres ficando cada vez mais pobres ou ganhando praticamente a mesma coisa, sendo que os preços continuam aumentando. Isso aí é uma das coisas mais cruéis que aconteceu em termos de política financeira e acabou com gerações e gerações de geradores de riqueza. Isso acontece também, Huberto, porque a partir daquele momento, com a impressão de dinheiro, nós sabemos que quem tem acesso mais facilmente ao dinheiro são os amigos do rei, como é dito habitualmente. São os amigos do rei, ou melhor, as pessoas que estão próximo do governo, que têm acesso ao dinheiro primeiro. E, portanto, conseguem, de alguma forma, rentabilizar o dinheiro, e as pessoas simples, as pessoas normais, a população em geral, que não está tão próximo dos bancos e das instituições, acabam por ter a consequência da inflação e o efeito do cartilon, não é? Que é sofrerem com essa impressão do dinheiro. E é por isso também que, a partir de 1971, começamos a ver essa desigualdade em que os ricos começam a ficar mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres, ou pelo menos não crescendo na mesma proporção. Então, essa é uma das consequências que vemos, inclusivamente hoje, não é? Com a inflação que nós estamos a ver hoje, que tem aí esta impressão do dinheiro. Exatamente. Então, esse gráfico aqui mostra exatamente isso, tá? Então, aqui, em 1920, nessa região aqui, esse aqui é 1% dos mais ricos, tá? Essa linha vermelha. Então, tu vê que elas estão mais ou menos, os 90%, tá? Eles estão aqui nessa região, que são os que ganham menos, são os mais pobres, é o fundo. Então, 90% da população que ganha menos. Estava muito próximo aqui, até 1940, que começa a guerra, e quem ganha menos começou a ter uma disparidade, começou a ganhar mais. Esse dinheiro dali para frente começou a girar a economia, né? A entrada de dinheiro desse ouro, do lastro de ouro que a gente estava conversando. Tudo isso aqui ainda tinha a ver com o lastro em ouro. 1971, nessa flecha aqui, é onde a gente tem uma virada de jogo, onde gira a economia, os 1% mais ricos da população viram o jogo e ficam absolutamente, crescem muito, muito mais, ganham muito mais, e os mais pobres, você vê que meio que estagna e começa a decair. Então, além do que a gente já comentou, teve uma série de outros fatores que de 1971 para frente começaram a mudar no mundo. Começou a mudar muito em termos de políticas sociais, as próprias políticas dos países, a economia, o financeiro, muita coisa mudou dali para frente. Então, de 71 em diante, quando houve o descolamento, a falta de a não mais responsabilidade de ter lastro em ouro e emissão de dinheiro, como eu te falei, essa porteira foi aberta e dali para frente a gente teve muitas consequências e estamos vivendo até hoje. E então, hoje estamos aí a lembrar essa data de 15 de agosto de 1971, aí os 51 anos desta data, em que houve uma mudança na ordem económica mundial, daquilo que se conhecia, não é, do lastro, do dólar, das moedas, em que tinham um lastro em ouro, para um dinheiro que é baseado simplesmente na confiança dos governos, sem qualquer lastro, e que pode ser rapidamente e facilmente inflacionado, trazendo aí grandes prejuízos para a população em geral.